Quem vê, quer ver. Colocar o homem e a sua dignidade no centro de tudo. Bom dia, o programa 70x7 de hoje visita um projeto de desenvolvimento local promovido pela Câmara Municipal de Baião, que tem esta preocupação. A Quinta do Mosteiro de Santo André de Ancede recupera um antigo mosteiro dominicano, utilizando os seus terrenos para um projeto de agricultura que quer devolver à região os sabores da terra, mas também a capacidade de voltar a acreditar na agricultura. Estamos na Quinta de Ancede, no concelho de Baião. É uma quinta agrícola trabalhada diariamente pelas mãos de homens e mulheres que aqui encontram um terreno fértil para sonhar uma vida melhor. Fernando Monteiro é um filho desta terra. Já o pai por aqui andou, filho dos caseiros do mosteiro de Ancede. Nessa altura a quinta encerrava em si outros trabalhos, outros projetos. Hoje ela é propriedade da Câmara Municipal de Baião, que aqui viu a possibilidade de fazer crescer um projeto piloto que é ao mesmo tempo pedagógico e economizador de recursos. Acompanha-nos nesta visita o engenheiro agrónomo António Silva, também ele um filho da terra, a encontrar neste projeto a oportunidade de aplicar na sua região os conhecimentos e a paixão pela terra. Baião assenta essencialmente é um meio rural, não deixa de o ser, e assenta realmente numa vida natural. Não é? Então o que é que nós temos aqui? Conseguimos ter aqui realmente uma quinta que representa o que se pode fazer em Baião, nomeadamente no que respeita à agricultura e à pecuária, não é? Tendo em conta aqui as pequenas produções e também se pretende aqui com esta quinta representar o quê? O que se pode fazer, a policultura, a sustentabilidade, o equilíbrio e a requalificação e reabilitação de espaços que realmente podem estar em abandono e que podem ser usados, melhorando que até as condições de vida das próprias pessoas no que respeita à sua atividade, não é? A recuperação e requalificação deste espaço começou no início deste ano. O mês de janeiro marcou o arranque de um projeto que volta a apostar na vinha como produção dominante, sem esquecer a tradição da região e a própria história do local onde se encontra. Com o Douro lá embaixo, os terrenos e a produção desta quinta estão totalmente enquadrados com as necessidades e a realidade da sua população. O que aqui se cultiva vai ao encontro daquilo que a população consome. Nós, em termos agrícolas, a cultura predominante é realmente a vinha, não é? Baião é conhecido também pela vinha que tem, pelos vinhos que produz e por uma casta dominante que é a casta avesso, que é aquela que nós também cá estamos a produzir, não é? Em duas fases, uma fase de implantação e outra já em produção. Depois temos também a parte da cereja, não é? Que também nós estamos aqui muito próximos de uma região onde há a denominação de origem da cereja. Apostamos muito também aqui na parte dos citrinos, não é? Vulgarizando ou tentando, acima de tudo, fazer o quê? Temos uma coleção de citrinos onde predomina uma variedade local que é a laranja da Pala, não é? Que nós também queremos mostrar que realmente é uma variedade com grandes potenciais. Fizemos também aqui um ensaio, temos aqui uma plantação de marmelo,
não é? Porque é uma cultura que realmente muita gente procura, mas pouca gente tem, por isso ia existindo junto da população agrícola local, não é? Mas realmente foi desistindo, havia um marmeleiro aqui, um marmeleiro ali, nós conseguimos concentrar aqui uma variedade de marmelo para ver o potencial que tem, e depois temos aqui um conjunto de hortícolas, nomeadamente a batata, o tomate, o alho francês, a alface, a nabiça, quer dizer, o feijão, quer dizer, tudo que seja produto fresco, nós estamos a tentar fazer aqui em pequenos talhões para ver realmente qual é a sua posição no mercado, não é? E ver realmente quais são as que melhor se adaptam também aqui ao local. Para a autarquia de Baião, este é um investimento que não se mede apenas em euros. José Luís Carneiro, também ele natural de Baião e a cumprir o seu segundo mandato como presidente da Câmara Municipal, acompanha de perto o trabalho que aqui é feito. Em tempo de crise e de contenção, este é um investimento que tem os olhos postos na terra e na gente. É feito com muito gosto e com muito afeto, na medida em que há um envolvimento que está a ser naturalmente, e em primeiro lugar, dos responsáveis políticos e depois dos técnicos que colaboram connosco, e também está a haver um envolvimento muito forte da própria comunidade local neste projeto. Se há 4, 5, 6 anos poucos falavam da atividade agrícola, hoje posso afirmar que na cooperativa agrícola se inscreveram no último meio ano mais 100 cidadãos que querem fazer da atividade agrícola uma das suas atividades de vida, ou então como atividade complementar a outras atividades que desenvolvem. Com esta explicação, regressamos a um dos objetivos que levaram ao arranque deste projeto: a agricultura como motor de desenvolvimento. Pode a rama? Mas muito não. Então aqui assim? É por favor, sim. Baião é um município todo o distrito do Porto que tem maior área verde. Estamos a falar da área florestal e área agrícola. E, infelizmente, ao longo das últimas 2 gerações, tem havido um abandono progressivo das atividades ligadas à agricultura. E, fundamentalmente, nós o que queremos fazer com esta iniciativa é demonstrar aos baionenses que a agricultura pode e deve ser uma atividade, em primeiro lugar, amiga da biodiversidade, do ambiente, e, simultaneamente, uma forma de atividade digna e que pode ser rentável para as famílias. Voltamos ao encontro de Fernando Monteiro. Cresceu a ver os pais cultivarem a sua terra. A agricultura faz parte da sua herança cultural, mas nunca pensou dedicar-se a ela como o único meio de sobrevivência. Foi há 3 meses que a proposta surgiu. Como é que surge esta oportunidade, esta hipótese de vir trabalhar aqui neste projeto? Eu estava desempregado e apareceu-me esta oportunidade e eu aproveitei para vir para aqui trabalhar. Estava desempregado há quanto tempo? Estava para aí há 3 meses também. E o que é que fazia? Trabalhava na construção civil. Era pedreiro. E portanto... E eu aproveitei esta oportunidade para vir, para ganhar algum, senão estava mal a vida. E portanto agora está aqui neste projeto a tempo inteiro? Sim, estou. E também só pode apanhar este, no Trabalhador da construção civil desde os 12 anos, este homem tem nas mãos as marcas de uma vida de trabalho. Quando a empresa de construção civil abriu falência, recusou-se a apresentar-se no centro de emprego em busca do subsídio a que tinha direito. O seu único objetivo era trabalhar e foi essa oportunidade que lhe trouxe a Quinta de Ancede. As limitações económicas do país travam o crescimento deste projeto e limitam muitas mais contratações. Mas uma coisa todos podem encontrar aqui: a oportunidade de aprender mais sobre a forma de rentabilizar os seus próprios terrenos. E realmente esta quinta tem a parte produtiva, como já falamos, mas acima de tudo também uma parte pedagógica, não é? Não só nas espécies que nós cá estamos a colocar, para quê? Para que as pessoas possam ver, possam colocar questões, todas as espécies são devidamente catalogadas e cadastradas, não é? E nós próprios também vamos chegar às nossas conclusões para ver quais são as que melhor se adaptam. Obviamente que todo este trabalho é um trabalho de extensão rural que está a ser feito e assumido e bem pela autarquia, não é? E então o que é que nós queremos fazer? Nós queremos realmente criar até alguns roteiros, criar algumas informações, alguns boletins, para quê? Para que as pessoas venham, para que possam elas próprias fazer, nomeadamente podas, nomeadamente colheitas, e que possam também ver qual é o comportamento das diferentes espécies sujeitas às diferentes condições, levando isso para os terrenos delas e obviamente podendo aplicar e podendo ganhar com isso, mais que não seja conhecimento. Está bem? Veja, se conseguir isto, porque então, se não conseguir, diga-me que eu arranjo isto. Eu vou ver se... Não vou dizer capaz de ter. Isto só mostra que realmente a agricultura tem futuro.
não é? A agricultura num espaço destes com cerca de 4 hectares, onde predomina a policultura, ou seja, o que é que nós temos que definir? 2 culturas fundamentais, os motores da propriedade, e depois fazer culturas intercalares. Para quê? Para que nós consigamos estar em todos os mercados, não é? Atendendo à nossa realidade e à nossa área, não é? Para que consigamos estar nos mercados e para que consigamos também que através da precocidade, não é? Consigamos atingir o mercado na altura onde o produto não existe, para que assim possamos ter uma mais-valia. Vantagens que isto tem, obviamente que isto, num cenário destes de crise ou hipotética crise, obviamente que as pessoas vão ter sempre que comer. A necessidade de ter produtos frescos à mesa cada vez vai ser mais uma realidade, não é? E então, se for produtos frescos de qualidade a preços competitivos, certamente que as pessoas irão ficar muito mais satisfeitas, e em termos económicos, não é? A agricultura realmente assume o lugar que lhe é devido, principalmente num concelho como este, onde a agricultura deve predominar e onde deve ser realmente a atividade principal. Nas celebrações do Dia de Portugal, o presidente Cavaco Silva sublinhou a importância da agricultura e pediu políticas de apoio aos agricultores. António Silva ouviu com agrado o discurso do Presidente da República. Para este engenheiro agrónomo, passar do discurso à realidade implica distinguir entre lavrador e agricultor. Felizmente, passado alguns anos mesmo da minha formação, que há alguém que fala no país da agricultura. Felizmente. Não é? Agora, o que é que eu penso? Eu penso que, senhor, o discurso está muito bem conseguido. Agora, o que é que eu espero? Que é o mais importante no meio disto tudo. É que realmente quem de direito olhe para a agricultura, lhe dê o devido valor, não é? E que realmente estimule quem quer produzir e quem quer produzir e produzir bem. E acho que há aqui realmente uma faixa que tem que ser muito bem explorada, porque está a haver um êxodo muito grande, que é junto das comunidades mais jovens, não é? Hoje o que é que nós temos? Realmente temos uma série de comunidades jovens que estão-se a deslocar para fora das regiões onde habitam. Porquê? Porque não têm condições de trabalho, não é? E realmente essa gente, hoje, perante as ajudas que estão em vigor, a instalação dos jovens agricultores, os prémios às instalações, os novos mercados, eu acho que essa gente deve ser estimulada, porque hoje em dia a agricultura também já não é... há aqui 2 conceitos que me permite rapidamente explorar. Agricultor-labrador. Labrador é uma agricultura, no fundo, de subsistência familiar, não é? O agricultor não, labrador. O agricultor não. O agricultor é o empresário, é aquele indivíduo que, quando tiver que calçar as botas, calça, quando tiver que arregaçar as mangas, arregaça, quando tiver que estar a trabalhar, trabalha, mas quando tiver que se meter num comboio, que se meter num carro e tiver que ir para os mercados, ele também vai ter que ir, e se tiver que pôr um fato também o põe, se tiver que pôr uma gravata também o põe, porque vai vender o produto que os outros querem. E desde que o produto tenha qualidade, é sempre vendável. Vinha, cereja, citrinos, marmelo e uma variedade enorme de hortícolas. É uma produção vigiada diariamente pela equipa de técnicos que, mais do que ter funções neste projeto, tem uma ligação afetiva à terra. Daqui saem todos os dias produtos que são comercializados no comércio local e regional. Produtos que chegam à casa da população local sem medos. Fátima Fonseca é uma das comerciantes locais que vende a produção da quinta. Logo que eles têm, eu não compro no outro lado. Porquê? Porquê que faz essa opção? Porque as pessoas preferem produtos locais e, sem dúvida, notam bastante a diferença. Praticamente gasto tudo nacional, mas sem local muito melhor ainda. As pessoas têm comentado sobre a qualidade? Tem, sem dúvida, nota-se perfeitamente. Eu também consumo e nota-se a diferença. Aqui estabelecida há 19 anos, sabe que os seus clientes são exigentes e que nos dias de hoje as pessoas escolhem a segurança e a garantia de qualidade. As pessoas preferem. Perguntam sempre se é caseiro, de onde é que é, e eu dizendo que é daqui de Baião da zona, claro, ficam satisfeitos. Eu já trabalho com alguns das lavradeiras que vou buscar, tenho estas lavradeiras certas, mas agora aparece, desde janeiro para cá, que a Câmara começou a fornecer e pronto, eu costumo gastar eles também. O que é que vai uma lavradora? Para fazer uma coisa. Então já vendeu tudo, maravilha. As próprias populações têm muito orgulho e têm algum gosto em poderem, de facto, usufruir de bens que são produzidos numa propriedade que é de todos, que no fundo é de domínio público. E, portanto, há em si mesmo aí também uma dimensão de afeto
em relação ao trabalho que é desenvolvido por estes trabalhadores, alguns deles que estavam em situação de subsídio de desemprego, sem oportunidade de trabalho e que encontraram aqui, em certa medida, uma pequena perspectiva de vida que naturalmente tem que ser complementada com outras dimensões, mas encontraram aqui uma pequena perspectiva e um outro horizonte. As origens da Quinta de Ancede remontam ao século XII, altura em que o mosteiro de Santo André esteve associado aos cônegos regrantes de Santo Agostinho e mais tarde à Ordem Dominicana. Atualmente as ruínas estão recuperadas, depois de muitos anos de abandono. A arqueóloga Carla Stockler leva-nos numa viagem pelo tempo para conhecer este lugar e a sua história. O mosteiro de Santo André de Ancede foi fundado no século XII, embora não se conheça o documento da fundação. Portanto, ele é anterior a 1120. Esse é o primeiro documento que nós conhecemos e data já da ligação desta casa, com o mosteiro de Ancede, à Diocese do Porto. E desde o início, ou melhor, desde 1145, que o abade do mosteiro vai receber, pela mão de Dom Afonso Henriques, portanto, o Dom Afonso Henriques vai vender ao abade do mosteiro as terras do mosteiro de Ancede, portanto, o couto de Ancede. E desde o início, portanto, desde essa altura, de 1145, que o abade do mosteiro vai contratualizar com quem vai aqui morar, nas terras do mosteiro de Ancede, que era muito mais do que a quinta atual. Só para terem uma noção, as terras do mosteiro de Ancede abarcam hoje toda a freguesia de Ancede, toda a freguesia de Ribadouro e ainda uma faixa do Govo e de Santa Leucádia. E nessas terras, desde essa altura, desde o século XII, que os camponeses que aqui habitavam tinham contratos com o mosteiro. E esses contratos eram de arrendamento a 3 vidas e eram obrigados a plantar vinha. Portanto, desde o início que a aposta é na produção de vinha e na produção de vinho, e já na época, ainda estamos a falar do século XII, ele era canalizado via Douro, porque o limite sul do Couto era precisamente o Rio Douro, e era canalizado por barca até à cidade do Porto, que já na época controlava o comércio da região. E foi assim que eles começaram a granjear dinheiro, a crescer economicamente, e o vinho ganhou qualidade. Portanto, eles vão crescendo. Chegamos ao século XV e há registros deste mosteiro ter uma nau que exportava o vinho que aqui se fazia para a Flandres e para a Andaluzia. Os cônegos regrantes de Santo Agostinho, que vão tomar conta do mosteiro até ao século XVI. No século XVI, no período de regência de Dona Catarina da Áustria, ela vai solicitar ao Papa, que na altura era Pio IV, que este mosteiro passe a pertencer ao convento de São Domingos de Lisboa. O que é que nós sabemos? Sabemos que os dominicanos em Lisboa tinham um papel preponderante na cidade de Lisboa, eram eles que asseguravam a grande parte das missas na cidade, vão ter na sua mão a Inquisição e eram os confessores da rainha, portanto tinham um peso muito grande na cidade de Lisboa e para os monarcas de então, e de modo que a rainha vai solicitar ao Papa a sua anexação ao convento de São Domingos de Ancede. E o Papa, passado um ano, editou uma bula. E então o que é que acontece aqui nesta casa? Saem os cônegos regrantes, vêm os dominicanos, que vão gerir a casa e vão obviamente querer saber onde é que está o seu coto, as suas terras, e voltam a demarcá-lo, e vão continuar também eles a apostar na comercialização do vinho. Temos uma capelinha aqui também, que faz parte do conjunto, que é também construída já pela mão dos dominicanos, em que tem a missão primária dos dominicanos, que era divulgar os mistérios de Cristo. E por isso, no seu interior, que também devem ter reparado na quinta, que já de uma forma moderna e atual, se colocaram uns painéis também com essa vocação, que era a missão dominicana.
Vendido em asta pública depois da expulsão das ordens religiosas, foram pelos anos adentro muitas as mãos que tomaram os comandos deste mosteiro e as funções para as quais foram utilizados os seus espaços. Na memória coletiva da população, este é um espaço acarinhado. Aqui funcionou a primeira escola primária da freguesia e, além disso, era um espaço de convívio para as famílias. Da parte que esteve em ruínas, ela ainda está um pouco ainda, uma ruína já tratada, que não estava, mesmo nas visitas que fazemos, sobretudo com escolas daqui do Concelho de Baião, com pessoas daqui, em que várias me dizem que mesmo quando isto passa para mãos privadas, primeiro o Barão no século XIX e depois nos seus descendentes, há uma permissão de sempre as pessoas entrarem aqui. Porque nós tivemos aqui 2 caseiros e um deles habitava a parte que era na altura entregue aos religiosos e as pessoas faziam as comunhões e não havia os restaurantes que há hoje, vinham com o cesto e entravam por aquela porta e era ali que a família se juntava e que comemorava com um almoço que traziam. Portanto, sempre foi um espaço muito vivido pelas pessoas aqui de Ancedo. Nós queremos que esta propriedade, dado que está associada ao Mosteiro de São André de Ancede, onde temos também o Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho, possa vir a ser visitada pelas escolas, nomeadamente da região norte. Iremos, portanto, dentro de alguns meses, encetar, digamos, contactos com as escolas, por forma a que as crianças possam visitar esta quinta, que hoje tem fundamentalmente a produção agrícola, mas que no futuro queremos também que tenha produção animal. Por forma a que aquelas crianças que vivem em meio urbano e que têm muito pouco contacto com estas realidades rurais, que o possam fazer, aprendendo, por um lado, a história e a cultura, porque aqui podem, no fundo, ter contacto com aquilo que era uma realidade histórica, medieval, moderna e contemporânea, e, simultaneamente, contacto também com as atividades do mundo agrícola. Um trabalho que não terá fim, assim haja quem acredite no projeto e o leve para a frente. Para já o plano está feito há 4 anos, com o desejo de que se torne um projeto autossustentável. José Luís Carneiro acredita que será possível e que é uma demonstração das capacidades ao nível local. O país, como nós temos conhecimento, é um país muito dependente do exterior, e nomeadamente em termos energéticos e em termos alimentares. E, portanto, julgo que as apostas que têm que ser feitas no futuro têm que passar, por um lado, na redução da dependência energética, que foi um caminho que já foi iniciado nos últimos 6 anos, não apenas com a aposta nas energias renováveis, mas também na construção de barragens, e agora, aquilo que está também a aparecer como uma linha fundamental do discurso político e que tem que depois traduzir na prática com experiências destas, é, de facto, da produção de bens alimentares, porque aí está, de facto, uma fonte efetiva de desequilíbrio das contas públicas, porque dependemos muito da importação de bens alimentares, e, por outro lado, porque Portugal possui, efetivamente, condições para a produção de um conjunto de bens alimentares, nomeadamente frutas, legumes, vinhos e azeite, de grande qualidade em qualquer parte do mundo, e pode, efetivamente, não apenas servir para realmente o sustento das famílias que estão a viver hoje situações de maior dificuldade, pode servir para aquelas que têm atividades formais, mas que têm uma pequena horta, um pequeno quintal, e que podem, no fundo, aqui garantirem, digamos, um rendimento complementar, na medida em que não têm que adquirir esses bens nas grandes superfícies e com produtos provenientes do exterior, e, portanto, pode, efetivamente, ser uma atividade que ajuda muito as famílias, e, ao ajudar as famílias, está a ajudar o país a ultrapassar a situação de dificuldade por que estamos a viver. Um projeto de desenvolvimento local a colocar em evidência as potencialidades agrícolas, culturais e turísticas do país, da região e da sua gente. E com esta viagem até ao interior de Portugal, onde se reinventa a agricultura que se quer ao serviço da comunidade e da sua identidade cultural, chegamos ao fim deste programa. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa semana. Nós regressamos de hoje a 8 dias.